Bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 53. Saindo da Gália e entrando na história. Júlio César cruza o Rubicão em 49 a.C. No episódio anterior nós vimos como César estava terminando a conquista da Gália com a Batalha de Alésia em torno do ano 52 a.C. Ali também estava terminando os 10 anos que ele tinha para conquistar a Gália, pagar as dívidas que ele tinha, fazer a propaganda dele e voltar para Roma para poder concorrer à eleição para cônsul. Só que naquele intervalo ali, os acordos políticos em Roma estavam fervilhando, né? Os senadores e toda a classe política continuava muito dividida entre os optimates, que eram os preservadores da ordem tradicional e da república. Os principais nomes tá ali o Catão, o jovem, né? E o próprio Pompeu, e os populares, que tinham no Júlio César um herdeiro do líder anterior, que era o Caio Mário, ele mesmo herdeiro daqueles irmãos Graco, que foram os primeiros a propor reformas políticas, né, e sociais na sociedade romana. Durante aquele intervalo que o César estava fora, o Pompeu foi ficando cada vez mais um líder do Senado e mais próximo desse grupo, né, dos senadores optimates, né? E esse conflito vai colocar frente a frente os dois maiores generais romanos daquela geração. De um lado, Pompeu, que a gente conheceu lá atrás como lugar-tenente do Sula na Primeira Guerra Civil, onde ele já ficou conhecido como Pompeu Grande, que era o mesmo apelido do Alexandre o Grande, né? Que na antiguidade era uma grande honra. O Pompeu, que a gente conheceu, viu liderando a campanha contra os piratas do Mediterrâneo, o Pompeu que a gente viu liderando a campanha contra os rebeldes na Espanha, o mesmo Pompeu que ajudou o fim da rebelião, a dar o fim à rebelião do Espartaco, e o mesmo Pompeu que conquistou o que a gente chama de hoje Turquia, Líbano, Síria, Israel e parte do Egito. Do outro lado, a gente vai ter o Júlio César, que já fora cônsul uma vez, ajudou na pacificação da Espanha e Portugal e havia conquistado para Roma o que hoje a gente chama de França, Suíça, Bélgica, e foi o primeiro general romano a cruzar com as suas tropas o rio Reno, né, e atacar o que hoje a gente chama de Alemanha e cruzar o Canal da Mancha e ser o primeiro líder romano a levar tropas para o que a gente chama de hoje Inglaterra. Fazendo tudo isso enquanto ele se colocava como grande líder militar, líder político, líder na oratória e na literatura em latim, inclusive com os comentários dele, que seriam clássicos do latim, e uma obra-prima de propaganda política, né? O Júlio César estaria voltando muito forte, muito popular e muito rico. O César, ele tenta negociar até janeiro de 49 a.C. Inclusive, ele manda uma das legiões que o Pompeu havia emprestado a ele para fazer a guerra na Gália, ele devolve ao Pompeu, quer dizer, ele devolve uma legião ao seu inimigo, né? Só que antes de mandar essa legião de volta, ele vai lá na legião, conversa com eles, paga o soldo dobrado, né? Então, quando o Pompeu recebe essa legião, ele não tem muita confiança se essa legião vai ser leal a ele no final, na hora da guerra, né? O que o César queria era não ser processado, e para isso ele tinha que preservar a imunidade política, né? A imunidade parlamentar que ele tinha como governador da Gália, né? Então ele pede ao Senado permissão para concorrer ao cargo de cônsul à revelia, ou seja, sem estar ele mesmo em Roma, mantendo ele a sua segurança na província que ele era governador. O Senado nega esse pedido. O César então propõe que tanto ele como o Pompeu desarmem as suas tropas, né? O Senado nega o pedido que o Pompeu desarme as suas tropas. O César então propõe um encontro, ele e o Pompeu, pessoalmente um a um, para negociar um acordo. O Senado, com medo que o Pompeu fique do lado do Júlio César, nega esse pedido também, certo? Então, em dezembro de 50 a.C., o Senado toma o passo final, ou seja, ele declara o Júlio César inimigo do povo e inimigo público, né? E
fazendo com que ele seja impedido de concorrer às eleições e que ele seja praticamente condenado à morte como um inimigo público. Então o César não ficou sem opção, foi lá, falou com a única legião com que ele tinha ao lado dele, ali no norte da Itália, que hoje a gente chama de norte da Itália, que era o sul da província dele, e decide cruzar o rio que demarcava a província cisalpina e a Itália propriamente dita. Ou seja, naquele momento ele estava oficialmente se colocando como rebelde e invadindo a Itália, né? Esse pequeno rio se chamava Rubicão e dizem os historiadores que ele teria dito, quando ele cruzou, uma frase que é Alea jacta est, que é a sorte está lançada. Desde então, essa expressão atravessar o Rubicão significa tomar uma atitude política que não tem mais volta, né? A partir dali você tomou um partido que não tem mais como voltar. Com a entrada do César na Itália, o Senado entra em pânico. Olha para o Pompeu e diz: o que a gente faz agora? O Pompeu, sem confiar nas legiões que ele tinha na Itália e sabendo que a legião que estava com César era a 13ª, a 13ª era a legião favorita do César e era uma legião muito experiente em batalha. Eles tinham tido muitas batalhas na Gália. Então, eram soldados muito experientes. O Pompeu disse assim: a gente tem que fazer uma retirada estratégica para o sul da Itália. Eventualmente, ele faz essa retirada para a Grécia, né? Ele atravessa ali o mar Adriático e vai com todos os seus aliados para a Grécia e deixa Roma e toda a Itália nas mãos de Júlio César. Olhando essa situação, o César chega até Roma, né? E nessa ida até Roma, ele demonstra o seu gênio político com duas medidas importantes. Primeiro, ele diz aos seus soldados: aqui não vai ter nenhum saque, não vai ter nem ataque às mulheres, não vai ter nem tomada de propriedade. Nós somos romanos. Quem se declarar neutro é nosso amigo, tá certo? E ele, quando chega numa cidade vizinha a Roma, ele percebe uma resistência. E, né, durante essa resistência, ele perdoa todas as pessoas que montaram a resistência a ele, inclusive deixando que o líder dessa resistência, que é um cara chamado Aenobarbo, vá se juntar ao Pompeu. Então ele começa a ficar famoso pela sua clemência, certo? O César, ele fica famoso pelo fato de ele não executar os seus inimigos. Ele vai perdoá-los. Essa é uma fama que ele ganha e que tem muitos benefícios políticos. Por quê? Os soldados do César sabem que se eles foram pegos pelas tropas do Pompeu, eles vão ser executados como rebeldes. Os soldados do Pompeu, sabem que se forem pegos pelas tropas do César, eles vão ser perdoados. Ou seja, os soldados do César lutam até a morte, porque sabem que vão morrer. Os soldados do Pompeu, na hora que chega o fim, chega perto do fim da batalha, eles se entregam porque sabem que vão ser perdoados. Olhando essa situação ali, que o César vê que agora ele está controlando a Gália e toda a Itália, o Pompeu tem tropas em treinamento na Grécia e tem legiões experientes leais a eles lá na Espanha. O César diz outra de suas frases famosas na época, que ele diz: de um lado eu tenho um líder sem exército e de outro eu tenho um exército sem líder. Está configurado o primeiro tabuleiro dessa guerra civil. E César, que gostava sempre de tomar iniciativa, depois de fazer o primeiro movimento, que foi cruzar o Rubicão, não hesitou. E naquele mesmo ano, ele faz o segundo movimento dessa guerra civil, que a gente vai ver no próximo episódio.